Muletinha aqui que eu sempre gosto, né? Maravilha. Hoje eu vou trazer para vocês um livro que eu tenho lido já tem um tempo, vou ler ele devagarzinho, chama Harpas Eternas. Segundo a Cláudia, tem lá na biblioteca do nosso cantinho a coleção, os 4 volumes lá. São 4 volumes. É o único livro que eu conheço que fala sobre a infância e a juventude de Jesus. É um livro muito interessante, tá? Ele é dessa senhora aqui, Josefa Rosália L. Alvarez. Ela é argentina, né? Ela foi educada em Córdoba, no colégio de irmãs, né? Depois voltou para Buenos Aires e veio a desencarnar lá. E, como é dito aqui, é colocado como o mais fiel relato sobre a vida do profeta nazareno, Jesus, né? Resultado de mais de 20 anos de pesquisa feita pela mística argentina nos centros culturais da Palestina, da Síria, da Grécia, da Alexandria, Damasco, de Antioquia, na Ásia Menor, quer dizer, o Oriente, né? Completados pelas informações obtidas nos antigos arquivos essênios de Moab e do Líbano, e nas escolas de sabedoria fundadas pelos mais ilustres sábios do Oriente. É a história de Jesus de Nazaré, narrada com impressionante riqueza de detalhes sobre todas as etapas da sua vida. É um livro muito bonito, e eu vou pedir à Cláudia para ler para nós. Tem uma passagem que eu achei assim, muito bonita. Jesus estava com 17 anos de idade. Gente, olha, eu quero colocar muito claro, esse livro não é um livro espírita, tá? Alguns consideram esse trabalho como um trabalho de psicografia da Josefa, tá? Mas que é colocado aqui na introdução do livro, que é um trabalho de pesquisa, tá? Mas eu acredito que tem muito pela leitura que eu fiz do livro, que tem muito de psicografia também, tá? Se é verdadeiro ou não é aquela questão de cada um de nós ir lendo, tirar a sua avaliação, né? Se aquele realmente era uma postura do nosso Mestre Jesus, se não é. Como essa historinha que eu vou pedir à Cláudia para ler para nós, tá? Fala de amor, por isso que eu estou trazendo aqui para nós, tá ok? Ô, Cláudia, você lê para nós? Eu, gente, boa noite. Aqui eu vou começar com uma fala de Jesus, porque eu estou no meio de uma página aqui para não ficar muito longo, tá? Então, Jesus falando por uma menina, por uma adolescente. Há alguns instantes chamei-te com meus pensamentos, Nebai. Nebai é o nome dessa mocinha. Aí ela responde para Jesus. E eu, de minha parte, disse a mocinha, sem saber por que pensava em ti, mas não imaginava que estivesses aqui. Julgava-te no santuário, entregue aos teus grandes estudos. Aí Jesus fala para ela, estás vendo, Nebai, como nossos pensamentos formaram uma corrente que podemos tornar cada vez mais forte para usá-la em benefício dos que padecem? Sempre a pensar naqueles que padecem, exclamou a formosa jovem, olhando para Jesus, como se olha para a estrela vespertina que costuma anunciar-nos a imediata chegada da noite. Poderemos saber quando será a hora em que pensarás em ti mesmo e te sentirás feliz e alegre como eu? Essa hora não soará jamais para mim aqui na terra, Nebai. Isso é Jesus falando. Nunca ouviste? Ao falar assim, os formosos olhos de Jesus
semicerraram-se, como para evitar que sua interlocutora conseguisse ler o que se passava no fundo do seu pensamento. A formosa gazela, que é o animalzinho da Nebai, né, havia se deitado também sobre a relva, junto de sua dona, e Jesus, apoiado ao tronco de uma árvore, parecia ir mergulhando em suavíssimo sono que o afastava do mundo exterior. Jesus, disse Nebai, compreendo que és totalmente diferente das demais pessoas que vivem na Terra. E mais de uma vez perguntei a mim mesma por que olhas para todas as coisas como se já fosses homem maduro, carregado de experiência e reflexão. Não sei atinar com a resposta. Poderás prestar-me este esclarecimento? Aí Jesus responde para Nebai: Nebai, estudas a lei de Moisés e os livros dos profetas, não é verdade? Oh, sim, já que de pequenina, minha mãe nos ensinava e explicava, porque ela esteve 3 anos com as viúvas do templo, antes de se casar com meu pai. Por que me perguntas isso? Somente porque, aí Jesus responde, somente porque, se estudaste a lei e os profetas, deves saber o que constitui o alicerce e a cúpula desse templo da sabedoria divina, que ajuda os homens a andar na vida pelos caminhos de Deus. Está parecendo, a Enebai fala para ele, está parecendo a ti que eu não ando pelos caminhos de Deus? Não estou dizendo isso, Nebai. Queria apenas dar uma resposta à tua pergunta. A lei diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu quero ser fiel cumpridor da lei, Nebai, não posso ser indiferente para com a dor do próximo. Sua dor deve ser a minha. Seu pranto deve queimar minhas entranhas. Suas angústias e seus desesperos devem tocar o meu coração de tal modo que não encontre um momento de repouso até que veja aliviadas todas essas dores. Olhe, Nebai, esse quadro a poucos passos de nós. E Jesus transferiu o olhar para os 2 irmãos que continuavam tecendo junto, sempre imóveis em seus carrinhos de rodas, e com os rostos pálidos e tristes de enfermos incuráveis. Sim, é verdade, disse a jovem. Deve ser terrível estar alguém assim paralisado, sem poder valer-se dos pés para nada. Pois bem, Nebai, como posso ser feliz e alegre enquanto eles bebem o cálice amargo de sua impossibilidade? Estarei amando o meu próximo como a mim mesmo, deixando-os entregues à sua dor, enquanto eu ficar gozando de todos os bens e alegrias da vida? Tens aí a resposta para a tua pergunta, Nebai. Já sabes agora porque a hora da felicidade e da alegria não soará jamais para mim nesta terra? Não posso rir e alegrar-me quando outros choram e sofrem. Compreendes, Nebai? Não posso. Jesus levantou o olhar para a imensidão azul, como se perguntasse ao infinito por que somente ele sentia tão profundamente a quase infinita tristeza
pela dor de seus semelhantes. Uma corrente de profunda emoção passou nesse instante da alma de Jesus para a de Nebai, que, entristecida, quiçá pela primeira vez em sua vida, inclinou a cabecinha ruiva e deixou correr lágrimas silenciosas a caírem sobre o pescoço da gazela Chispa, cuja cabeça se achava recostada sobre os joelhos de sua dona. Subitamente olhou para Jesus, sempre apoiado sobre o tronco da árvore, e viu-o como envolto em suave claridade, não podendo definir se esta era da luz do sol que se punha. Viu seus olhos cheios de pranto, que não corria, porque estavam fixos num ponto das nuvens purpurinas e douradas do entardecer. Agora te compreendo, Jesus, disse Nebai a meia voz, já de pé e aproximando-se dele. Agora sofro contigo pelos que sofrem e choro também pelos que choram. És um anjo de Jeová vindo à terra para aliviar as dores humanas. Agora compreendo que não és um homem como os demais. Não sei o que és, Jesus. Talvez o mistério de Jeová cobrindo a terra, o amor de Deus embelezando a vida. Jesus tomou a mão direita de Nebai e levou-a até onde estavam os dois jovens paralíticos. Um silêncio solene e grave espargia-se no ambiente, saturando todo de recolhimento e quase de pavor. Parecia que o formidável sopro de mistério, de divindade, de majestade suprema se derramara sobre todos os seres e coisas. Para onde me levas? Perguntou a adolescente em voz baixa, deixando-se conduzir. Ao altar de Deus, Nebai, minha filha, onde tu e eu seremos os sacerdotes do Senhor, usando de seu poder e de sua bondade para aliviar a dor dos que sofrem. Os dois jovens, Arão e Sete, observavam sua lenta aproximação, enquanto se mantinham como que absortos em pensamentos que não chegavam a compreender. Nebai, sejamos capazes de amá-los como a nós mesmos, e eles serão felizes, disse Jesus, colocando as mãos sobre as cabeças dos dois enfermos. Os olhos de Nebai fecharam-se como ao impulso de um suave torpor e colocou suas mãos sobre as de Jesus. Arão e Sete, disse Jesus em voz alta e com tal emoção que a tornava trêmula. Sede felizes, com saúde e energia, com vitalidade e força, porque vos amamos como a nós mesmos e porque Deus nos ama a todos como a si mesmo. A voz de Nebai, suave como o arpejo de uma lira, foi repetindo as palavras de Jesus como se fossem o eco delas mesmas que voltasse a ressoar de maneira mais doce, mais íntima, mais sugestiva. Algo assim como uma sacudidela elétrica estremeceu os dois inválidos, que, possuídos de profunda emoção, se lançaram nos braços um do outro, como se somente então tivessem compreendido a desgraça que os conservava amarrados a seus carrinhos de roda. Não podemos precisar o tempo que esse intenso estado durou nos diversos seres que nele atuaram. Todavia, quando tudo voltou ao estado normal, Arão e Sete, segurados pelas mãos de Jesus,
levantaram-se lentamente e se puseram de pé ante os olhos atônitos de Nebai, que não podia acreditar no que via. Jesus deixou-os alguns momentos sem segurá-los. Como eletrizados, ambos se olhavam sem pestanejar. Agora quero que andeis até mim, disse Jesus, recuando 3 passos. Tomando-se pelas mãos, os dois se apoiaram um no outro e, ainda um tanto vacilantes, obedeceram à ordem de Jesus, que foi afastando-se lentamente, obrigando-os a continuar caminhando até ele. Quando chegaram, colocou-se entre eles, dizendo: apoiai-vos sobre meus braços e vamos juntos ao lar, onde vossa mãe nos dará a ceia. Continuaram todos andando, muito embora ainda sumidos nesse pavoroso recolhimento, mudo e silencioso, dos grandes acontecimentos inesperados e inexplicáveis para aqueles que desconhecem a força ultrapoderosa de uma vontade posta em sintonia com o mais intenso e desinteressado amor. Nebai reagiu primeiro e correu para a cozinha, gritando com todas as suas forças: Mãe Beila, vossos filhos deixaram os carrinhos e caminham sozinhos. Vinde vê-los. A anciã saiu sem entender os gritos da mocinha. Ao ver o quadro inesperado de seus 2 pobres filhos, débeis e pálidos, andando apoiados nos braços de Jesus, esbelto e aprumado como um jovem carvalho de firme tronco, a boa mulher começou a chorar e a rir, como sob a ação de uma crise histérica. Milagre de Jeová, Deus desceu sobre até a nossa cabana, não posso crer no que vejo. Tobias, Tobias, Tobias. E a pobre mulher caiu sem sentido sobre os montões de lã que ela mesma pusera secar naquela manhã. Tobias, que estava a capinar as hortaliças, regando e transplantando mudas, ao ouvir os gritos da mulher chamando, correu para ver que nova desgraça teria caído sobre o seu lar. Nesse instante, Nebai estava socorrendo a pobre mulher que não havia resistido com serenidade ao estupendo espetáculo de ver seus filhos andando, paralíticos que eram desde o nascimento. Ao chegar, Tobias olhou por sua vez para os filhos e para a mulher, sustentada por Nebai. Compreendeu tudo e, caindo de joelhos no meio do pátio, cobriu o rosto com ambas as mãos e começou a chorar em grande soluço. Imutável, sereno e impávido, como se nada visse de tudo quanto se passava, Jesus continuou caminhando com os enfermos até chegar com eles onde Beila havia caído. Jesus disse assim: Mãe, mãe, exclamaram os moços, inclinando-se para ela. Olhai que em verdade estamos curados. Falei errado, gente. Essa é a fala dos meninos, né? Mãe, mãe, exclamaram os moços, inclinando-se para ela. Olhai em que verdade estamos curados. Não pode ser, dizia a mãe entre soluços. Sim, é verdade, Beila. Porventura Deus perdeu o poder de fazer seus filhos felizes? Perguntou Jesus, tomando-a por uma das mãos. Levanta-te e põe a toalha branca na mesa, porque somos trabalhadores do Pai Celestial e já ganhamos o dia. Jesus, de pé junto a Nebai,
assistiu comovido ao íntimo abraço daqueles pais felizes como os 2 filhos já curados de seu mal. Meu amor e o teu levai, disse Jesus a meia voz. Foi o poderoso imã que trouxe sobre esta boa família todo o bem que emana de Deus. Agora fomos capazes de amá-los como a nós mesmos. E o Senhor compensou nossa fidelidade à sua lei. Arão e Sete foram os primeiros seres da espécie humana que o Verbo encarnado curou na última etapa do seu messianismo na Terra. Pronto, gente. É muito interessante para a gente poder... Achei muito interessante como que ele foi conduzindo o Nebai para entender o que é o amor ao próximo, né? Eu achei essa passagem muito interessante. Quando a gente tem a vontade, tem o amor, né, verdadeiro, desinteressado, essa compreensão que é narrada aí, que é a compreensão que Jesus tem dos nossos sofrimentos, né? Quando ele pede ao Pai que nos perdoe, porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente não sabe mesmo, né, gente? Quando a gente vê essas guerras, vê todo esse sofrimento que nós ainda geramos, né, pela nossa ignorância, a gente vai vendo o quanto nós precisamos trabalhar essa questão de amar o próximo como a si mesmo. Eu achei essa lição, assim, fala tudo, né, que a gente poderia buscar entender o que vem a ser a lei do amor, né? Algum comentário, pessoal? Algum ponto? Bom, na semana passada, nós demos início ao item 8, né, do Livro dos Espíritos, né? E, e a continuação nós vamos fazer hoje, né? Nós chegamos a ler essa passagem aqui, né? Opa, desculpa. E quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. No momento que Jesus, que ele não só pronunciou, né, gente, ele viveu o amor, né? Nessa história que nós acabamos de ler, Jesus estava com seus 17 anos, né? Segundo esse livro, Jesus, antes de iniciar seu messianato, né, seu trabalho junto a nós, ele teve um preparo junto aos essênios, né? Isso é colocado no livro. Não estou dizendo se é verdade, não estou dizendo também que não é, estou só trazendo o que o livro traz. E ele começou, né, esse processo de cura, os sábios essênios chamavam de terapeutas, eles ensinaram Jesus a curar as plantas, depois a curar os animalzinhos, né? E essa foi a etapa onde Jesus já ganhava essa sintonia plena com Deus e essa capacidade de amor que ele sempre teve, né? Se estender com esse magnetismo maravilhoso, né? Que permitiu Jesus fazer todas as curas que são relatadas no Evangelho. Essa, segundo esse livro, é a primeira cura que Jesus faz como encarnado entre nós, né? Então, você vê que, na medida que nós vamos compreendendo o amor, a gente vai ganhando essa força. Então, quando a gente for com um trabalho de paz, quando a gente tiver realmente amando aquele que é colocado ali à nossa frente para aplicar um passo e tudo, o nosso poder de magnético ele é ampliado, né? Abre a possibilidade da espiritualidade, inclusive, ter um canal mais limpo, né, para transmitir essas forças de cura, né, essas forças magnéticas.
Eu quis trazer essa historinha para a gente meditar um pouco, né, sobre o trabalho que nós precisamos fazer, cada um de nós, dentro do seu tempo, dentro da sua compreensão, em nossos corações, a gente se importar verdadeiramente, né, com aqueles que nos cercam, né, com esse olhar amoroso que Jesus tinha para todos nós. Né? Achei muito interessante. E continuando, o Espiritismo a seu turno, agora entra a questão do Consolador Prometido, né? Vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Resumindo, nós somos espíritos, né? Imortais, eternos a partir de agora, né? A partir do momento que Deus nos criou. Né? Nós nos tornamos imortais e eternos. Então, o que nós temos que buscar, né, nessa vida que nós estamos vivendo hoje como encarnados? O que vocês acham? Em que nós devemos direcionar o nosso esforço? A vida material nos ocupa muito, né, gente? A gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar da alimentação, cuidar da nossa roupa. E isso vai criando algumas distrações que tiram muitas vezes a gente do que nós precisamos realmente trabalhar no nosso coração. Mas nós podemos fazer tudo isso que nós fazemos no dia a dia, que o mundo material exige de nós, com esse sentimento de amor. Quando a gente está lá ajudando a arrumar a nossa casa, ou a gente está fazendo uma limpeza, ou a gente está lavando um prato e tudo, nós podemos colocar ali carinho, amor, para que aquilo seja útil àqueles que convivem com a gente. Não só a gente, mas a todos aqueles que convivem com a gente. Isso já é um processo de magnetização poderoso. Né? Ao invés da gente reclamar, está muito difícil, está muito duro, estou muito cansado e tal. Se a gente começa a buscar essa energia do amor, tudo vai ficando mais leve. Não mudou nada, só mudou a maneira da gente ver as coisas. Né? Então, acho que essa mensagem que o Espiritismo vem trazer para a gente, vem reforçar, vocês estão sobrecarregados por quê? Por que vocês botam tanto peso nas costas, tanto medo nas costas, se vocês são eternos? Né? Porque para que a gente não perca o grande objetivo da nossa vida, né? Que é o objetivo de nós aprendermos a lei do amor. É assim que eu tenho entendido, né, esses estudos que nós estamos fazendo. Aprender a amar o próximo como a si mesmo. Esse é o grande desafio para todos nós, né? E a gente viu Jesus ensinando a jovenzinha, né? A Nebai. E eu fiquei pensando assim, não sei, tem uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito, que fala das duas tristezas. Né? Tem a tristeza pelas questões aqui do mundo material, as perdas que a gente tem, né? Das questões, a perda de um emprego, a perda de um familiar, a perda disso, a perda daquilo. Essa é uma tristeza do mundo material, mas tem a tristeza que é essa que Jesus ensinou para Nebai. É a tristeza de ver a miséria humana, né? Essa é a tristeza que é bom que a gente a tenha, que vai nos ajudar a ter compaixão para aqueles que nos servem, ter compreensão, indulgência, benevolência. A gente vai começar a entender o que vem a ser a caridade desinteressada. Eu achei muito interessante para saber, mas a gente refletir sobre isso, né, gente? E passar a encarnação e a gente não aprender um pouco mais da lei de amor, estamos perdendo muito tempo, né? Então, essa tristeza, ela é uma tristeza boa,
que a gente pode dizer isso, né? Porque ela nos leva a compreender a importância da caridade, a gente se libertar como espírito, né? A gente ir quebrando os grilhões, né, da matéria, porque nós encarnamos, gente, para a gente aprender a se libertar da matéria. Ô, Faustinho, pois não, já falei demais. Boa noite. Está me ouvindo bem, Antônio? Estamos ouvindo bem. Eu postei hoje no grupo Estudando a Mediunidade, não, o outro grupo lá. O Evangelho por Emmanuel, você colocou lá. Evangelho, uma palestra que eu ouvi hoje à tarde do Haroldo, chama A Psicologia da Alma Humana à Luz do Evangelho de Jesus. Ela, se não me engano, foi feita em 16 de março desse ano. Eu acho que foi isso mesmo. E é muito interessante. Eu até coloquei um comentário embaixo, vamos dizer assim, meio rude, né? Eu coloquei assim: ouça quem quer ouvir, entenda quem quiser entender e veja quem quiser ver. Deixe de lado as vontades, as paixões, os amores. Foi bem. Eu postei para 3 grupos isso daí. Foi para o pessoal da assistência da segunda-feira, para o pessoal da quarta M e para o Evangelho por Emmanuel. Quem é que estiver ouvindo, ouça essa palestra, porque vem bem de encontro com o que está falando aqui. As pessoas estão esquecendo a lei do amor através do materialismo. Eles estão indo embora. As pessoas estão dando ênfase às paixões, às vontades, ao que mais lhe agrada naquele momento. E depois fica um tempo em sofrimento, em dor, porque não consegue achar nas outras coisas uma beleza. Não consegue achar um segmento. E essa palestra foi feita pelo Haroldo, baseado no livro da Joana de Ângeles. Então, vale a pena ouvir e refletir sobre isso. Porque, para muitos espíritas ainda, o medo ainda é constante. O medo de sofrer, o medo da morte, o medo de não saber o que vem pelo futuro, e começar a entender que ele não tem controle sobre isso. São 2 caminhos. Ou ele tem fé, acredita e segue em frente, ou ele procura o materialismo para fugir desse medo, para mascarar ele, para deixar ele oculto. E se esforça tanto, e se esforça tanto, e se esforça tanto, que as pessoas que vivem em volta acabam acreditando. E entram no mesmo processo. Então, eu acho que vale a pena quem puder assistir, ouça com atenção. E olha, quantas pessoas hoje fariam o que fizeram os cristãos naquela época que sofreram daquele jeito? Olha, nós estamos vendo essas guerras aí, Paulo. Não gosto de falar muito disso, não, mas a gente precisa falar. A gente vê lá os presidentes, as notícias, então a gente não vê o povo.
A gente não vê as famílias que perderam suas casas, as crianças que foram mortas, né? A gente não vê a fome, a gente não vê nada disso. Mas quantos de nós aqui tem feito orações para esses irmãos? São irmãos mesmo. Podem acreditar em Maomé, podem ser muçulmanos, pode ser o que for, judeu, seja lá o que for. Mas são nossos irmãos em sofrimento. Não adianta a gente querer negar isso, porque sentir essa é a tristeza boa. É a tristeza que Jesus sentiu e sente por todos nós. Agora, a tristeza de perder um emprego, a tristeza de perder uma coisa material, de um espírito que está com a gente voltar ao mundo espiritual, essa é a tristeza do mundo de provas e expiações. É uma tristeza que não vai levar a gente muitas vezes, só leva muitas vezes à revolta, às vezes leva ao suicídio, né? Mas essa tristeza que Jesus ensinou para levar é a tristeza que nos tira da mesmice, né? Que nos eleva e nos leva a Deus. Então, é essa que nós precisamos entender, né, com profundidade. O Haroldo ele trata desse assunto nessa palestra, né? A Cláudia ouviu ela completa, eu ainda não. Mas eu ouvi pedacinhos, né? Mas é isso, a gente tem que acordar, porque, olha, Deus não é todo o amor, toda a bondade, não é a inteligência suprema. Então, tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. É ou não é? É, só É, que existe uma coisa chamada imediatismo. é. As pessoas querem assim, não, é, sabe aquele filho que exige tudo do pai e que quer sempre estar certo? Então, ele está na casa vivendo com os pais, ele quebra as coisas, ele baderna tudo, ele esparrama e quer chegar no dia seguinte, está tudo limpo. Não vai, né? O pai repõe tudo. Aí ele volta, ele estraga tudo de novo e ele acha que o pai e a mãe têm a obrigação de cuidar daquilo. Ele pode fazer o estrago que ele quiser. Os pais não. Os pais não podem fazer estrago. É assim que a maioria é em relação a Deus. Tem uma outra palestra hoje, eu ouvi também do Haroldo, chama A Humanidade Está em Colapso. Desculpa, é uma pergunta. A humanidade está em colapso? Então ele faz um levantamento da Allan Kardec deixou na Obras Póstumas. Muito interessante. E ele fala do bispo de Montutu, que foi fazer uma visita no campo de concentração na Alemanha. Então ele chegou lá e ele, na oração que ele fez, ele pediu a Deus que aquelas almas que tinham sofrido aquilo tivessem forças para perdoar aqueles que fizeram. Ah, foi no Museu de Jerusalém, no Holocausto, Museu do Holocausto em Jerusalém. Isso. Aí ele foi expulso de lá, né, Faustinho? Porque eu pedi ao judeu para perdoar os nazistas. Agora, olha para você ver um judeu, o que é um judeu de verdade? Viktor Frankl. Ele cuidou dos nazistas. Ele ficou preso em Auschwitz por 2 anos, sofreu tudo que podia imaginar, viu a família toda ser morta. E ele cuidou, inclusive, do Meneghel, eu esqueço o nome desse, me fugiu o nome, né? Foi o que fez experiência com os judeus. Ele cuidou desse senhor. Ele cuidou desse senhor. Ele foi um judeu que perdoou, verdadeiramente. Ele escondeu os nazistas até dos americanos. Dá para entender um negócio desse? Só quem e não acreditava em Jesus, né? Não, então, mas aí que está. Né? Por ele ser um bispo anglicano, ele disse para o repórter americano que fez essa pergunta para ele: eu pedi isso porque eu sou cristão. Então, deixa bem claro aí que não é a questão de você acreditar ou não em Jesus, mas é o que você
que é para dentro do teu coração. É isso mesmo. Isso É mesmo. isso. E aí, muita gente prefere viver no ilusionismo das paixões e das vontades do que viver na certeza da perseverança na fé e no amor. E vamos orar, viu, por esses Eles povos. preferem, a maioria das pessoas preferem olhar para os outros com desprezo do que chegar com olhar para uma pessoa que está sentada na rua pedindo um dinheiro, pedindo comida, um lanche, alguma coisa ali, dar um dinheirinho e olhar nos olhos e dizer assim, Deus abençoe. É isso mesmo. Está faltando isso. E a gente tem que falar. É um gesto simples. Né? Agora, você vê, aqueles países do Oriente Médio lá que estão brigando por quê? Acho que eles nem sabem, né? Por, por, por um ato religioso, por uma questão de um entender de um jeito, de outro entender de outro, e um não aceita do jeito que o outro. Então fica nesse ping-pong. Uma encarnação de um lado, no outro ano, na outra encarnação do outro. E não chega nunca num acordo. E a gente, nas orações, a gente sempre pedir que eles tenham força para perdoar. É o que nós podemos pedir por eles, porque eles tenham força. Pois é. Só tem um jeito de acabar com essa briga. É com perdão. Pois Não é. tem outro jeito. Não tem jeito. E assim nós vamos tocando o barco. Vamos aprendendo, vamos pensando, né? Para onde eu não sei, mas vamos tocando. Ah, nós sabemos sim, Faustino. Se a gente continuar firme no leme aí, procurando seguir os passos de Jesus, nós vamos conseguir. Então, É trabalhoso, muito trabalhoso, mas a gente está aproveitando com esse barco a posição do vento. Enquanto a gente estiver sentindo o vento e direcionando ele na mesma direção do vento, a gente vai. A hora que a gente se desviar do vento, sair, vem a calmaria, e aí vamos pegar o remo. Aí só no remo. aí o braço. A hora que o braço cansar, vamos confiar. Jesus tá acompanhando a gente aí, está torcendo pela gente, né, Paulo? Torcendo muito pela gente. E a gente tem tudo, é trabalhoso, tem um trabalho grande que ele tem que fazer no coração, no pensamento, né? A gente superar isso. Mas com tanta ajuda que nós estamos tendo, né, gente? Tanta informação que nós estamos recebendo, né? E vem de todo lado, né? É fantástico. É engraçado, esse livro tinha um tempo que eu não pegava ele para ler, aí ficou na minha cabeça assim, pega o livro. Aí eu pego o livro, então vou pegar. Aí comecei a ler o livro, eu li isso, eu falei, gente, que lição que Jesus deu para aquela mocinha para entender o que é amar o próximo. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente poder, vamos dizer, compartilhar, né, essa história. Né? Muito lindo. Tá, vamos lá, pessoal, vamos dar mais uma andada. O... Já não é o suplício porque ela conduz o homem, condulo a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Aqui é Jesus, né? Após a sua ressurreição, se apresentando aos discípulos, né? E Tomé lá segurando, lá para ver se era ele mesmo, né? É muito interessante. Então, Jesus deixou claro, né? Passou por todas as dificuldades, foi crucificado, foi abandonado e tal, e ele volta, foi, gente, está aqui, ó. É o Espírito, né? Resgatando o homem da matéria. Nós temos que permitir isso, né, gente? Vamos acabar com medo. Vamos passar pelos perrengues? Vamos. Vamos sentir dor? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas nós vamos pedir a Deus que nos dê força.
e esclarecimento para a gente passar por tudo isso sem revoltar. Mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas, né, pessoal? Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em que predominam os instintos. O medo é um instinto, né, gente? Instinto de sobrevivência, de defesa, né? Mas ele não pode nos levar a ficar tão apegados às coisas desse mundo. Precisamos dela, né? Mas elas são impermanentes. Nada que nós temos agora vai continuar do mesmo jeito que está. Nós vivemos na impermanência. E não precisamos ter medo, que Deus está cuidando da gente direitinho. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos, em proveito dos sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, Jesus pega a Nebai, né, e leva ela a perceber o sofrimento que aqueles dois jovens, né, filhos de Tobias, né, Cláudio? Tobias, eu não guardei o nome da mãe. Passaram desde quando eles voltaram à vida material, né? Ele leva ela a perceber isso assim. Não fica tão distraída, né? Veja quanto bem nós podemos fazer se nós nos unirmos em pensamento. O que Jesus está dizendo nessa lição para a gente? Olha, nós podemos nos unir ao pensamento de Jesus, gente. E através dessa união, a gente fazer muito em favor do nosso próximo. Sabe, naquela reunião que nós fazemos às 18 horas, orando para os irmãos mais necessitados, nós podemos ampliar a nossa força buscando sintonizar a Jesus, fazendo um esforço mesmo para que a energia, nós não temos tanta energia, mas Jesus tem, né, nas nossas orações. É que a gente faz as orações assim, Pai Nosso que está... Não, oração precisa... Nós temos que treinar, sair do coração mesmo, né? O Faustinho gosta de lembrar a gente disso, eu estou reforçando. Né? Cuidado, né? Para não cair no automatismo e ficar materializada a nossa oração, ela precisa ser espiritual. Pois não, Faustinho? Essa palavrinha aí, ó, o que ele quis dizer com sufocando os germes latentes da matéria? Como que você entende isso? Vamos pensar, né? Quais são os germes da matéria? Vamos pensar, que germes são esses, né? Então, São as emoções desequilibradas. A inveja é um germe da matéria, né? A inveja, a malícia, o orgulho, o egoísmo, A vaidade. a vaidade, né? Quantas pessoas assim estão lutando para não ficar velhas, né? Fazem práticas e tal, lutando contra vamos dizer assim, os moinhos de vento, né? Porque não tem como. ele colocou isso de uma maneira assim bem delicada, né? Muito. É bem delicada, porque ele colocou desde lá de trás os primeiros espíritos que reencarnaram como homens sapiens, né? E vem, durante todo o tempo, vem seguindo essa evolução. Ao mesmo tempo que o homem veio evoluindo, saindo daquele ser primitivo, naquela época, quais eram os germes que existiam nesses homens? Medo da fome, né, Fausto? O medo da sobrevivência, eram os germes, a luta pela sobrevivência mesmo, né? Então, é interessante, né? Você vê, de
de uma coisinha chamada medo, até hoje, quantos germes tem? Mano, isso mesmo. Mas, assim, não são muitos, mas são poderosos. Porque o medo, ele foi sendo eliminado à medida que eles foram se fortalecendo na sua defesa. Esses germes que ele fala aqui hoje são os germes morais. Por quê? No plano espiritual tem esses germes? Tem. Tem Mas sim. lá você tem uma ajuda maior para superar eles. Através do trabalho, através do estudo, né? Através de espíritos que orientam, que ajudam. Aqui, a gente fala assim, mas aqui nós estamos sozinhos. Não, nós não estamos sozinhos. Mas não estão mesmo. Nós estamos acompanhados por eles. O detalhe é que, pelo fato de nós não enxergarmos ele, nós não acreditamos. E desejamos, bom, se você está aí, então me ajuda logo para mim parar de sofrer. Pedido errado, né, Fausto? Lá no nosso lar, quando o André Luiz ficou esperando para falar com um dos, um dos Orientadores, né? a respeito de visitar a família, pedir. E ele falou para ele o quê? Quem é que estava junto com ele? Aquela mulher. E o que, que ele falou para ela? Minha filha, só através do trabalho dignificante que você consegue. E quem é que quer ter trabalho? É. Então, a gente pensa, né? É, o, o, o Pedro Paulo, ele usa muito essa simbologia da terra, do cultivo, do café, que deve ter sido a última encarnação dele, né? De cuidado do solo, de cuidado. Ele usa muito essa analogia, porque é praticamente da terra que vem tudo. E aqui ele colocou de uma maneira bem delicada, né, esses germes. Tem aquele que está dormindo, né? Esses germes vêm de dentro da gente. É aquele que está adormecido. Não, Latente é não, ele isso. não está adormecido, não. Não, diga, o germe latente, Ele está assim, lá. é só provocar que ele cresce. E nós nem precisamos acordar ele. É só você chegar do lado dele com um pedacinho de doce que ele já vem. Né? Assim, você chega perto dele assim, desses assim, com uma comidinha bem cheirosa para você ver o que acontece. Na hora, né, Fausto? Vem. Aí você fala Mas assim, você relaciona essas coisas com comida? Porque é muito fácil. é para entender, né? O que é que a pessoa mais gosta de comer? É aquilo que ela não pode. Pior que é, né? É aquilo que ela não pode. Você pega o cara que tem colesterol lá, qual é a vontade dele? É de comer um torresmo, de comer uma carne de porco, de comer um salame, de comer uma mortadela, de comer um presunto, de comer um queijo. Você pega o diabético, qual a maior vontade dele? Eu vejo por mim. Tem dia que os lombrigas ficam batendo palma por causa de um docinho lá embaixo. É assim Então, mesmo. agora, isso é uma coisa, né? É um alimento. Agora, e quando se trata de sentimentos? E quando trata de você olhar para o outro? E é por isso que a gente está vindo de encarnação em encarnação, lutando contra isso, e nessa nós caímos junto com a doutrina. Né?
junto com uma doutrina, que vem nos explicar muitas coisas, que vem abrir os nossos olhos. Agora, vamos abrir os nossos olhos ou não? Isso não depende da doutrina, isso depende de nós. Isso mesmo. É a nossa escolha, né? É. Pessoal, tá faltando 4 minutinhos, tá? Então vamos deixar essa próxima etapa aqui, ó. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento. Tal. Depois a gente, próxima, próxima semana a gente continua, né? Com esse assunto dos germes aqui, entendendo melhor. Muito bem. Então vamos. A Nilza está aí. Você quer fazer a oração de encerramento, Nilza? Oi, Antônio. Posso sim fazer. Aproveitar. Antônio tá no meio das flores aí, Antônio. Estou chique no Tá último dia. lindo. Tá muito lindo aí nas flores. É gostoso, né? Então tá. Muito bom. Então vamos assim, depois de 2 estudos, né, muito bons, Seara dos Médiuns e o Cartas, não, estudo do livro, eu faço sempre confusão. O O Espírito da Espírito de Verdade. Verdade, da Verdade. É muito bom estudar esse livro, que é o Espírito da Verdade mesmo, que vem trazer um monte de verdade para fazer. Obriga a gente a ler o Evangelho de novo, trazer essas questões aí e refletir sobre tudo que há nele, né? E no que a gente pode fazer para melhorar, né? As nossas vidas, nossas experiências, os nossos tropeços, nossos erros, né? E agradecer, então, a esse momento em que nossos corações, nossas mentes se unem aqui, através desse contato aqui virtual, e também que os nossos amigos espirituais estão juntos, né? Aprendendo junto com a gente e trazendo também para eles um estudo que faça com que eles entendam também, junto com a gente, as coisas que a gente também ainda está tentando aprender. Agradecemos, então, o Pai nosso, grande, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas, a nossa casa espírita, nosso cantinho, aos nossos fundadores que trouxe para nós essa casa bendita, se esforçaram e deixaram para nós, juntos, possamos aqui deixar a prece, né, de Jesus, para aqueles irmãos que possam estar necessitados e aproveitar a nossa vibração de amor, de paz, de alegria e de muito aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, segundo a sua paz, sua voz. Assim seja, Pai.